Graça e paz, meus queridos. Quero compartilhar com vocês nesse dia uma mensagem sobre o tema: o que significa ser cristão? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Eu vou repetir. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão, meus queridos, é crer pela fé que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Deus conosco, ele foi enviado por Deus Pai com uma missão que foi cumprida aqui na terra. Jesus nasceu como um de nós, como um bebê, gerado pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Cresceu entre nós, nos ensinou preciosas lições de vida, lições de amor, realizou milagres por onde passou, curando pessoas na multidão de pecadores. Jesus também foi traído, ele foi julgado, condenado injustamente, pois ele nunca pecou, só fazia o bem aqui na terra. Foi torturado por seus malfeitores. Tudo isto, meus queridos, dentro de um plano estabelecido por Deus, o plano celestial, de poder, através da morte de Jesus Cristo, nos ligar novamente com Deus. Jesus, ali na cruz, sofreu dores em seu corpo, sofreu dores na sua alma, nas suas emoções. Desprezado pelos homens, foi um homem ali de tristeza, de dores, conforme profetizado previamente lá no livro de Isaías. Isaías, que foi um profeta do Antigo Testamento, que aproximadamente 750 anos antes de Jesus vir à Terra, lá no seu livro, no capítulo 53, ele falava sobre esse Messias prometido para Israel, prometido para a humanidade, prometido para todos aqueles que crerem em Jesus. Isaías ali descreve Jesus Cristo como uma ovelha pura, imaculada, que foi levada ao matadouro, exatamente como Jesus Cristo foi. Uma ovelha que foi crucificada, foi morta e foi sepultada. Jesus é esta ovelha muda, lá no Gólgota, lá no Monte Caveira, lá entre dois ladrões, naquele momento da cruz. Jesus não reclamou, Jesus ali, de forma simples, cumprindo a missão de Deus Pai. Ele sabia a missão que ele tinha que cumprir. Então, Jesus, esvaziando-se do seu poder como Deus aqui na terra, como Deus conosco, ele foi ali 100% homem, na cruz do Calvário, sofrendo por nós dores horríveis que qualquer ser humano sofreria, morrendo daquela forma naquela cruz. Jesus foi morto, foi sepultado, mas conforme ele mesmo havia dito, ele ressuscitaria, e ressuscitou ao terceiro dia, gloriosamente ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, vencendo a morte, para que um dia, eu e você, nós, seres humanos, também poderemos ressuscitar com corpos glorificados. Jesus é esse Deus conosco, o Emanuel, Deus maravilhoso, meus queridos, que nos deu a vida e que nos convida, como esse texto do Evangelho de Mateus nos fala, nos convida
para nós pecadores, eu e você, seguirmos os seus passos. Lá o Evangelho de Mateus, ele nos fala sobre isso, né? O texto que nós lemos, ele nos fala sobre isso. Se alguém quiser acompanhar-me, Jesus está falando para você hoje, se você quiser acompanhar a Jesus, você que é pecador, eu que sou pecador, nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos os passos do Mestre. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele nos fala sobre esta realidade, a realidade do pecado em nós. Romanos 3, 23 e 24 fala sobre isso. Pois todos pecaram, todos nós, ninguém aqui na terra foi uma pessoa boa ou imune ao pecado, né? Apenas Jesus Cristo, que dos céus desceu, esvaziando-se do seu poder, se tornou homem, mas foi concebido sem pecado e viveu aqui na terra sem pecado. Mas a Bíblia fala aqui que todos pecaram, Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós pecadores, meus queridos, por nós mesmos nós não temos poder nenhum para podermos agradar a Deus. Estamos longe desta glória celestial. Mas em Jesus nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos fala, que todos pecamos perante Deus e estamos sem Jesus, destituídos, fora, longe, totalmente desligados da presença de Deus. Quando morrermos, meus queridos, sozinhos, por nós mesmos e sem Jesus, não seremos justificados perante Deus pelo que nós somos, pela nossa própria capacidade moral, pela nossa própria capacidade espiritual ou pelo que realizamos aqui na terra. Estaremos, meus queridos, separados eternamente de Deus se nós não estivermos aqui na terra, seguindo os passos de Jesus. Por outro lado, meus queridos, nós entraremos pelos portões celestiais, única e exclusivamente, pela sua graça, pela graça de Jesus Cristo, por esse favor imerecido da sua morte na cruz, por meio de Jesus que venceu a morte, nós também venceremos a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas para que isso aconteça, para que eu possa vencer a morte aqui na terra, eu preciso confessar a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor nesta existência. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33 fala isso. Se você aqui na terra não confessar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como Senhor da sua vida, negar a si mesmo e o segui-lo, você não estará no último segundo da sua vida com Deus. Olha o que o Evangelho de Mateus nos fala, olha o que Jesus já nos falou. Olha só, Mateus 10, 32 a 33. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Quem, pois, me confessar, Jesus falou isso, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também, quem está falando isso? Jesus Cristo. Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então hoje, meus queridos, é o dia de nós tomarmos uma decisão na direção de Jesus Cristo ou o negarmos. Confessarmos a Jesus Cristo ou não confessarmos. Se você aqui na terra não confessou a Jesus Cristo publicamente, numa igreja que segue a Bíblia como única regra de fé e prática, falando de forma sincera no seu coração, se batizando, buscando a Deus, seguindo dia após dia, não de vez em quando. Não, Jesus não precisa de seguidores que seguem ele de vez em quando. Jesus não precisa de seguidores que vão na igreja uma vez por ano, não. Jesus precisa de seguidores que o sigam dia após dia. É o que ele nos fala, para nós seguirmos ele, né? Então, sendo cristãos, isso que significa ser cristão. Crer na Bíblia Sagrada,
como palavra de Deus inspirada, a única regra de fé e prática. Se você tiver dúvida no que fazer, no que seguir, leia a Bíblia, siga a Bíblia, né? Então, é o que Jesus nos fala. Nós, sendo salvos por Jesus, somente Ele pode nos salvar, né? Não é um preceito religioso, não é uma religião, não é uma denominação religiosa. É você entregar a sua vida para Jesus. Sendo salvo, eu seguirei a Jesus Cristo nesta jornada e terei prazer, terei vontade de vivendo esta nova vida que Jesus me dá, com paz no meu coração, de testemunhar para outras pessoas este amor maravilhoso que eu recebi, esta vida plena e a certeza da vida eterna com Deus. É isso que Deus nos faz, Ele nos regenera, nos transforma e nos impulsiona para falarmos dele para outras pessoas. Resumindo, de uma forma prática, Jesus Cristo fez o convite aos que estavam ao seu redor e está fazendo o mesmo convite hoje, um convite que pode ser subdividido em 4 palavras que destacam este texto bíblico. Jesus está dizendo nesse texto de Mateus, primeira palavra, acompanhar, vir comigo. Precisamos acompanhar a Jesus. Segunda palavra, Jesus nos fala, negarmos a nós mesmos, renunciar. O que eu vou renunciar? Eu vou abandonar a minha vida, eu vou deixar de trabalhar? Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para você renunciar aos seus valores. Quais são os seus valores hoje? Os seus valores são o dinheiro, são os prazeres do mundo, né? Jesus está falando para você hoje, né? Você pode trabalhar, você pode ter dinheiro, trabalhar, ser sustentado pelo dinheiro que também pode vir dos céus, vir de Deus, um dinheiro abençoado. Mas o dinheiro não pode ser, né, o seu Deus, o objetivo da sua vida. Seguindo a Jesus, você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. Terceiro ponto que Jesus nos fala, tomar a sua cruz, carregar a sua cruz. Neste mundo nós teremos aflições, então a cruz de Cristo é você, sendo cristão, não negá-lo, apesar das dificuldades, das circunstâncias, saber que Deus está agindo. E a quarta palavra é seguir. Eu preciso seguir a Jesus hoje, amanhã, depois de amanhã, até o último dia da minha vida. Nós nascemos pecadores, meus queridos, mas após a nossa conversão. Conversão significa você mudar de direção. É como se eu olhasse para outro lado. Eu me converti. Eu mudei de direção, mudei o foco. Significa mudar de vida, começar uma nova vida, resgatada e transformada por Jesus. Diariamente eu vou caminhar no caminho da santificação, onde o nosso modelo é Jesus Cristo. Nosso objetivo, seguindo a Jesus, é glorificar a Deus, adorá-lo. E ser discípulo de Jesus significa ser seguidor de Jesus. Que Deus nos ajude, que você tenha um final de semana abençoado, seguindo a Jesus. Amém.